O ronco constante do motor era a única companhia de Antônio Ribeiro nas longas horas que passava cruzando o país. Aos 54 anos, com quase 3 décadas dedicadas às estradas, o caminhoneiro já havia se acostumado com a solidão. Sua esposa, Teresa, havia falecido há 5 anos devido a um câncer agressivo, e os 2 filhos, já adultos, viviam em cidades distantes, com suas próprias famílias e preocupações. Para preencher o vazio, Antônio aceitava os fretes mais longos e desafiadores, aqueles que ninguém queria. A estrada tinha se tornado não apenas seu ganha-pão, mas também seu refúgio. Naquela manhã de outubro, a temperatura já ultrapassava os 30 graus quando Antônio parou em um posto de combustível à beira da BR-116, perto de uma pequena cidade do interior da Bahia. Havia dirigido por 12 horas seguidas, e seu corpo pedia uma pausa. O local estava praticamente deserto, com apenas alguns funcionários sonados, e um ou outro motorista que, como ele, aproveitava para esticar as pernas. "O de sempre, seu Antônio?" perguntou Djalma, o frentista que já conhecia suas paradas. "Regulares." "Isso, meu filho. Enche o tanque e vou tomar um café enquanto isso. Você já teve algum encontro inesperado que mudou sua vida? Deixe seu relato nos comentários." Antônio caminhou lentamente até a lanchonete do posto. Pediu um café forte e um pão com manteiga. Enquanto comia, observava distraidamente o movimento pela janela empoeirada. Foi quando notou algo se movendo entre os arbustos do terreno baldio ao lado. Inicialmente pensou que fosse apenas um saco, plástico levado pelo vento, mas então identificou a silhueta pequena e trêmula de um filhote. Curioso, Antônio deixou alguns trocados na mesa e saiu para observar melhor. O filhote, que não parecia ter mais que 3 meses, estava magro, com o pelo sujo e embaraçado. Era impossível identificar qual raça poderia ser, talvez uma mistura de vira-lata com algum pastor. O que mais chamou sua atenção, no entanto, foram os olhos. Grandes, castanhos e assustados, mas com uma intensidade que parecia transmitir muito mais do que um simples animal poderia expressar. Quando tentou se aproximar, o filhote recuou, amedrontado. "Calma, pequeno, não vou te machucar", murmurou Antônio, agachando-se para parecer menos intimidador. O cachorro observava, desconfiado, mantendo distância segura. Antônio lembrou-se do sanduíche em sua mão. Quebrou um pedaço e o colocou no chão, afastando-se alguns passos. O filhote hesitou, o focinho se movendo inquieto, claramente tentado pelo cheiro da comida, mas ainda temeroso. "Tá tudo bem. Pode vir", incentivou Antônio, com a voz mais suave que conseguia produzir. Após o que pareceu uma eternidade, o filhote finalmente se aproximou, cauteloso. Abocanhou rapidamente o pedaço de pão e recuou, mas não tanto quanto antes. Antônio ofereceu outro pedaço, e desta vez, o cachorro demorou menos para aceitá-lo. "Seu Antônio, o caminhão tá..." "Pronto", chamou Djalma do outro lado do pátio. O caminhoneiro suspirou. Precisava voltar à estrada se quisesse cumprir o prazo de entrega. Relutante, deu as costas ao filhote e caminhou em direção ao seu caminhão. Pagou o combustível, verificou rapidamente os pneus e preparou-se para partir. Quando já estava na cabine, ajustando o GPS, sentiu um olhar sobre si. O filhote estava sentado a alguns metros da porta do caminhão, observando-o. Antônio hesitou. Não podia levar um cachorro. Não tinha condições de cuidar de um animal. Sua vida era a estrada. Não tinha casa fixa. Dormia em alojamentos e paradas de caminhão. Um cachorro precisava de estabilidade, de um lar. "Sinto muito, parceiro", murmurou, dando partida no motor. Enquanto manobrava para sair do posto, pelo retrovisor viu o filhote começar a correr atrás do caminhão. Desacelerou, indeciso. O cachorro continuava seguindo, agora no meio da estrada. "Droga", resmungou Antônio, preocupado que o animal fosse atropelado por outro veículo. Parou no acostamento, acionou o pisca-alerta e desceu. O filhote se aproximou, ofegante, mantendo alguma distância, mas claramente determinado a não.
perder Antônio de vista. Não posso te levar comigo, entende? Não tenho como cuidar de você, explicou, sentindo-se ridículo por falar com um cachorro como se ele pudesse compreender. Mas os olhos do animal pareciam entender exatamente o que estava em jogo. Sentou-se, ainda arfando do esforço da corrida, e simplesmente esperou. Não choramingou, não latiu, apenas esperou, com uma dignidade que parecia desproporcional para seu tamanho e condição. Antônio passou a mão pelo rosto, cansado. Olhou para o relógio, para a estrada à frente, para o céu que começava a escurecer com nuvens de tempestade. Finalmente, olhou de volta para o filhote. Tá legal. Vamos fazer o seguinte. Você vem comigo até a próxima cidade. E lá eu encontro alguém que possa ficar com você, ok? O cachorro inclinou a cabeça, como se considerasse a proposta. Antônio abriu a porta da cabine. Vem, sobe, mas não vá se acostumando. O filhote não precisou de novo convite. Com um salto surpreendentemente ágil para seu estado físico, pulou para dentro do caminhão e imediatamente se acomodou no banco do passageiro, como se aquele fosse seu lugar designado desde sempre. Antônio balançou a cabeça, já questionando sua decisão. Mas não havia tempo para arrependimentos. O prazo de entrega era apertado, e a carga, uma remessa de produtos hospitalares, era urgente. Acho que preciso te dar um nome, pelo menos temporariamente, comentou, voltando à estrada. Observou o filhote que agora olhava pela janela, aparentemente maravilhado com a paisagem em movimento. Que tal, companheiro? Não é muito original, mas serve para nossa curta jornada juntos. O cachorro virou-se ao som de sua voz, e Antônio poderia jurar que havia um brilho de aprovação em seus olhos. As próximas horas na estrada foram surpreendentemente agradáveis. Antônio se pegou conversando com o companheiro, sobre a carga, que transportava, sobre Teresa, sobre os lugares que conhecia. O filhote alternava entre observar atentamente o caminhoneiro, como se absorvesse cada palavra, e dormitar enrolado no banco. A tempestade que se anunciava finalmente chegou quando estavam atravessando uma região serrana. A chuva caía em cortinas densas, reduzindo drasticamente a visibilidade. Antônio reduziu a velocidade, concentrando-se na estrada sinuosa. Companheiro, percebendo a tensão, havia se sentado e permanecia alerta, observando a estrada à frente. Foi então que aconteceu. Nas luzes do caminhão, surgiu repentinamente a carcaça de um pneu no meio da pista. Antônio tentou desviar, mas a estrada molhada e a manobra brusca fizeram o caminhão derrapar. Sentiu o controle escorrendo por entre seus dedos enquanto o veículo rodopiava. Em segundos que pareceram uma eternidade, o caminhão saiu da pista, descendo por uma ribanceira pouco profunda até parar, inclinado, contra um grupo de árvores. Quando o mundo finalmente parou de girar, Antônio percebeu duas coisas. Primeiro, que estava vivo e aparentemente sem ferimentos graves. Segundo, que companheiro havia desaparecido do banco ao lado. Companheiro? Chamou, a voz embargada pelo choque, procurando freneticamente pelo pequeno corpo no espaço da cabine. Não havia sinal do filhote. Com dificuldade, Antônio desafivelou o cinto de segurança e conseguiu abrir a porta da cabine, que agora apontava para o céu devido à inclinação do caminhão. A chuva continuava caindo impiedosamente, encharcando-o em segundos. Ele escorregou para fora, aterrissando na lama com um baque doloroso. "Companheiro!" gritou, a voz quase perdida no rugido da tempestade. Olhou ao redor, desesperado, imaginando o pior. Teria o filhote sido arremessado para fora durante o acidente? Estaria ferido? Ou pior? Contornando o caminhão tombado, Antônio continuou chamando. A escuridão e a chuva torrencial dificultavam a busca. Seu coração apertava a cada segundo sem resposta. Como poderia ter se apegado tão rapidamente a um animal que mal conhecia? Após minutos angustiantes, ouviu um ganido fraco. Seguindo o som, encontrou o companheiro encolhido sob um arbusto, tremendo violentamente. O filhote estava coberto de
lama, mas parecia ileso. O medo, mais que qualquer ferimento físico, mantinha-o paralisado. Graças a Deus, murmurou Antônio, aproximando-se lentamente. Vem cá, garoto. Tá tudo bem agora. Companheiro hesitou por um momento antes de se lançar nos braços do caminhoneiro, tremendo não apenas de frio, mas de alívio ao reencontrar seu protetor improvisado. Antônio abraçou o pequeno corpo molhado contra o peito. Você está seguro. Eu te encontrei. Este vídeo está te emocionando? Compartilhe agora com alguém que ama animais. A situação, no entanto, estava longe de ser segura para ambos. O caminhão tombado, a tempestade e a localização remota tornavam as próximas horas críticas. Verificando o celular, Antônio constatou o que já temia. Sem sinal. Estavam sozinhos. Precisamos encontrar abrigo, amigão, disse, olhando ao redor. A alguns metros, notou o que parecia ser uma construção abandonada, talvez um antigo posto fiscal ou parada de descanso. Vamos tentar chegar ali. Carregando o companheiro, que ainda tremia em seus braços, Antônio lutou contra a chuva e o terreno escorregadio até alcançar a estrutura. Era realmente uma antiga parada, agora desativada. A porta estava trancada, mas uma das janelas havia perdido o vidro, permitindo a entrada. Com cuidado, o caminhoneiro passou o filhote pela abertura antes de se espremer para dentro. O interior estava empoeirado e abandonado, mas seco. Usando a lanterna do celular, Antônio encontrou alguns móveis velhos, incluindo um sofá desgastado que serviria como cama improvisada. Não é um hotel 5 estrelas, mas vai servir por esta noite, comentou, acomodando o companheiro no sofá. O filhote, ainda molhado e sujo de lama, olhava ao redor com cautela, mas parecia entender que estavam temporariamente a salvo. Antônio tirou sua jaqueta, também molhada, mas menos que o resto de suas roupas, e a usou para secar o melhor possível o pelo do cachorro. Amanhã, quando a tempestade passar, vamos tentar conseguir ajuda, prometeu, sentando-se ao lado de companheiro no sofá. O filhote se aproximou, buscando calor e conforto, e Antônio não teve coragem de afastá-lo. Aos poucos, o tremor do pequeno corpo foi diminuindo, até que finalmente adormeceu, encolhido contra o lado do caminhoneiro. Antônio ficou acordado por algum tempo, ouvindo a chuva e o vento lá fora, pensando no caminhão, na carga que precisava entregar e em como sua vida havia mudado dramaticamente nas últimas 24 horas. Por fim, o cansaço venceu e ele também adormeceu. Foi acordado horas depois por um focinho úmido cutucando seu rosto. Companheiro estava em pé no sofá, as orelhas em alerta. Lá fora, a tempestade havia diminuído para uma garoa leve e o céu começava a clarear com os primeiros raios do amanhecer. Bom dia para você também, murmurou Antônio, sentando-se e sentindo cada músculo de seu corpo protestar. Precisamos encontrar ajuda hoje. Saíram da estrutura abandonada e retornaram ao local do acidente. À luz do dia, a situação do caminhão parecia ainda pior. Estava firmemente preso entre árvores, com um dos eixos visivelmente danificado. A cabine estava parcialmente amassada, mas a carga, felizmente, parecia intacta. Antônio verificou o celular novamente. Ainda sem sinal, olhou para a estrada acima da ribanceira. Teriam que subir e esperar que algum veículo passasse. Vamos lá, companheiro. Temos uma subida pela frente. O filhote, que parecia ter renovado suas energias com o descanso, seguiu Antônio entusiasticamente, enquanto escalavam a encosta lamacenta. A subida foi difícil, com escorregões e quedas, mas eventualmente chegaram à beira da estrada. Para desespero de Antônio, o trecho estava completamente deserto. A tempestade provavelmente havia desviado o tráfego para rotas alternativas. Não havia outra opção senão caminhar até encontrar ajuda ou sinal de celular. Parece que vamos ter que andar um pouco, parceiro, disse, apontando na direção em que acreditava estar a próxima cidade. Começaram a caminhada. Antônio com seus passos pesados de exaustão. Companheiro trotando ao seu lado. Ocasionalmente correndo à frente para investigar algo interessante antes de voltar.
como se verificasse se seu companheiro humano ainda o seguia. Após quase 2 horas de caminhada sob o sol, que agora esquentava consideravelmente, Antônio começou a sentir os efeitos da desidratação. Sua visão ficou ligeiramente turva e seus passos mais incertos. Companheiro, percebendo a mudança, permaneceu mais próximo, ocasionalmente latindo como se tentasse encorajá-lo. Foi quando Antônio tropeçou e caiu, sem forças para se levantar imediatamente. Companheiro latiu com urgência, correndo em círculos ao redor do caminhoneiro caído, claramente agitado. "Estou bem, só preciso descansar um pouco", murmurou Antônio, mas sabia que a situação estava ficando perigosa. Companheiro parou de correr e fixou o olhar em Antônio. Havia algo diferente em sua postura agora. Uma determinação, uma resolução. Subitamente, o filhote disparou pela estrada, desaparecendo de vista em segundos. "Companheiro", chamou Antônio, tentando se levantar, mas o cachorro já havia sumido. "Não me abandone agora, garoto." Sentindo uma onda de desespero, Antônio conseguiu se arrastar para a sombra de uma árvore à beira da estrada. O filhote havia fugido. Não podia culpá-lo. Era um animal selvagem, no final das contas, seguindo seu instinto de sobrevivência. Mas a sensação de abandono era pungente. Encostado contra o tronco da árvore, Antônio fechou os olhos, tentando recuperar forças. Não soube quanto tempo ficou ali, oscilando entre a consciência e um estado quase onírico, mas foi despertado pelo som de um motor se aproximando. Abriu os olhos para ver um veículo parar próximo a ele. Era uma caminhonete da polícia rodoviária, e ali, no banco do passageiro, com a cabeça para fora da janela, estava companheiro. "Senhor, você está bem?" perguntou um dos policiais, aproximando-se rapidamente. "Este cachorro apareceu na nossa base há cerca de 1 hora, latindo insistentemente. Quando tentamos pegá-lo, ele fugia, mas voltava logo em seguida, claramente, querendo que o seguíssemos. Decidimos ver o que estava acontecendo." Antônio olhou incrédulo para companheiro, que agora havia saltado da viatura e corria em sua direção, abanando o rabo freneticamente. Ele foi buscar ajuda?" perguntou, a voz rouca. "Parece que sim", confirmou o policial. "Nunca vi nada parecido. Ele praticamente nos guiou até aqui, parando de vez em quando para garantir que o estávamos seguindo." Companheiro chegou até Antônio, lambendo seu rosto animadamente, como se dissesse: "Viu só? Eu voltei! Trouxe ajuda!" Com a assistência dos policiais, Antônio foi levado ao hospital mais próximo, onde foi tratado para desidratação e exaustão. Companheiro não foi permitido dentro do hospital, mas os policiais, tocados pela história, prometeram cuidar dele temporariamente. "E quanto ao meu caminhão? A carga é importante, medicamentos que precisam chegar ao hospital regional?" perguntou Antônio, já se sentindo melhor após receber soro e descansar algumas horas. "Já enviamos uma equipe para verificar. A empresa foi notificada e está enviando outro motorista para buscar a carga e completar a entrega", explicou um dos policiais que voltou para verificar seu estado. "E companheiro, onde ele está?" O policial sorriu. "Aquele é um cãozinho especial. Está sendo muito bem tratado no quartel. O veterinário da cidade já o examinou. E tirando a desnutrição e alguns parasitas, ele está em boas condições. Vários dos nossos homens já demonstraram interesse em adotá-lo." Antônio sentiu uma pontada de... O que era? Ciúme? Possessividade? Era ridículo sentir-se assim por um cachorro que havia conhecido há menos de 48 horas. Mas não podia negar que havia se formado um vínculo especial entre eles. "Posso vê-lo antes de partir?" perguntou. "Claro, assim que receber alta. Na verdade..." O policial hesitou. "Queríamos falar sobre isso. Você demonstrou algum interesse em ficar com ele? Porque senão... Bem, um dos nossos já está bastante apegado." Antônio olhou pela janela, pensativo. "Não sei se posso. Minha vida é na estrada. Não tenho um lar fixo para oferecer a ele." O policial assentiu, compreensivo. "Entendo.
Mas sabe, esse cachorro atravessou um verdadeiro inferno para salvar você. Não é todo dia que se encontra esse tipo de lealdade. Quando recebeu alta no dia seguinte, Antônio foi levado ao quartel da polícia rodoviária. Assim que entrou, companheiro, que estava deitado em uma cama improvisada, levantou-se de um salto e correu em sua direção, pulando e latindo de alegria. Ei, campeão! Riu Antônio, abaixando-se para receber o entusiasmo do filhote. Parece que você virou uma celebridade por aqui. Os policiais contaram como a história de companheiro já havia se espalhado pela pequena cidade. O veterinário local havia inclusive oferecido tratamento gratuito para o herói de 4 patas, como estava sendo chamado. E então? Perguntou o mesmo policial do hospital. Decidiu o que vai fazer com ele? Antônio observou o companheiro, que agora estava sentado obedientemente a seus pés, olhando para ele com aqueles olhos intensos que pareciam ler sua alma. Acho que ele merece um lar estável, disse finalmente. Um lugar onde possa correr, brincar, ter uma vida normal de cachorro. Não posso oferecer isso. O policial assentiu, um tanto desapontado. Entendo. Lucas, nosso técnico de comunicações, está particularmente interessado em adotá-lo. Tem uma boa casa com quintal e 2 filhos que já estão apaixonados pelo cãozinho. Parece perfeito, concordou Antônio, tentando ignorar o aperto no peito. Lucas foi chamado, e Antônio conversou com ele por alguns minutos, satisfeito, ao ver que era realmente um bom homem que trataria companheiro com carinho. Chegou a hora da despedida. Bem, parceiro, disse Antônio, agachando-se para ficar no nível do filhote. Parece que nossos caminhos se separam aqui. Você vai ter uma boa vida, uma família de verdade. Companheiro inclinou a cabeça, como se tentasse compreender. Antônio acariciou suas orelhas uma última vez, lutando contra a emoção que ameaçava dominá-lo. Obrigado por salvar minha vida, sussurrou. Levantou-se e virou-se para sair, sem olhar para trás. Sabia que se visse aqueles olhos mais uma vez, sua resolução poderia fraquejar. Já estava na porta quando ouviu. Primeiro, um ganido baixo. Depois, latidos desesperados. Virou-se para ver companheiro debatendo-se nos braços de Lucas, tentando freneticamente se libertar, os olhos fixos em Antônio e implorando. Ele nunca reagiu assim antes, comentou Lucas, perplexo, tentando acalmar o filhote. Companheiro finalmente conseguiu se soltar e correu para Antônio, posicionando-se firmemente entre suas pernas, recusando-se a se afastar. Não rosnou para pé. Lucas, mas sua posição era clara. Havia escolhido seu humano. Acho que ele não concorda com seu plano, disse o policial mais velho sorrindo. Antônio olhou para o pequeno corpo tremendo contra suas pernas, sentindo sua própria resolução derreter. Mas eu não posso... começou, para ser interrompido pelo policial. Sabe, vários caminhoneiros têm cães que viajam com eles. Não é a vida mais convencional para um cachorro, mas se existe amor e cuidado, bem, alguns animais simplesmente escolhem seus humanos, e não há muito que possamos fazer a respeito. Antônio se abaixou novamente, olhando nos olhos de companheiro. É isso mesmo que você quer? Uma vida na estrada? Dormindo em cabines? De caminhão parando em postos de gasolina, sem um quintal para correr? Como resposta, companheiro lambeu seu rosto, uma vez, decisivamente. Acho que está decidido, riu o policial. Só tenha certeza de regularizar a documentação dele. Vacinas e tudo mais. 3 dias depois, com um novo caminhão emprestado pela empresa enquanto o seu era reparado, Antônio voltou à estrada. Mas desta vez, não estava sozinho. No banco do passageiro, usando uma coleira nova com plaquinha de identificação, companheiro observava a paisagem com entusiasmo, ocasionalmente olhando para Antônio como se quisesse se certificar de que seu humano ainda estava ali. Sabe, estive pensando, comentou Antônio, ajustando o retrovisor. Companheiro é um bom nome, mas talvez precise de algo que reflita melhor quem você é. O que acha de herói? Porque foi isso que você foi para mim. O cachorro abanou o rabo,
aparentemente aprovando o novo nome. Os meses seguintes trouxeram uma transformação profunda na vida de Antônio. Herói se adaptou perfeitamente à vida na estrada. Na verdade, parecia florescer com a constante mudança de cenário, sempre alerta e curioso, mas impecavelmente comportado durante as viagens. Antônio havia temido que as paradas em hotéis seriam um problema, mas descobriu que existiam muito mais estabelecimentos pet-friendly do que imaginava. E nos lugares onde cães não eram permitidos, sempre havia colegas caminhoneiros dispostos a ficar de olho em Herói por algumas horas. O filhote cresceu rapidamente, tornando-se um cachorro, de porte médio com pelagem dourada que brilhava ao sol. Sua raça continuava sendo um mistério. Tinha algo de labrador nos olhos e na estrutura facial, talvez um pouco de pastor no formato das orelhas. Mas para Antônio, era simplesmente perfeito. Mais surpreendente ainda foi a mudança em sua própria vida social. Herói se tornou um verdadeiro ímã para conversas. Pessoas que normalmente não notariam mais um caminhoneiro paravam para fazer carinho no cachorro e acabavam conversando com Antônio. Outros motoristas, antes apenas conhecidos de acenos distantes em postos de combustível, agora se aproximavam para conhecer o cachorro que salvou seu dono. A história de como o Herói havia buscado ajuda correu entre a comunidade de caminhoneiros, crescendo a cada recontagem, até que o pequeno vira-lata se tornou uma espécie de lenda nas estradas. Alguns juravam que ele havia percorrido 20 quilômetros para buscar socorro. Outros diziam que ele havia uivado por horas na frente do quartel da polícia, imitando com perfeição uma sirene de ambulância. Antônio deixava que as histórias florescessem. A verdade já era extraordinária o suficiente. Um filhote abandonado, que poderia ter escolhido fugir e garantir sua própria sobrevivência, havia arriscado tudo para salvar um estranho que o havia tratado com bondade. Um ano após o resgate, em uma de suas entregas regulares, Antônio parou no mesmo posto de combustível onde havia encontrado o Herói. O cachorro, agora completamente adulto, reconheceu o local imediatamente, demonstrando uma agitação incomum. "O que foi, garoto? Lembra daqui?" Como resposta, Herói saltou do caminhão assim que a porta foi aberta e correu em direção ao terreno baldio ao lado. Antônio o seguiu curioso. Para sua surpresa, o cachorro parou exatamente no local onde haviam se encontrado pela primeira vez, olhando para Antônio como se dissesse: "Lembra?" "Claro que lembro", sorriu o caminhoneiro, agachando-se para acariciar a cabeça de seu amigo. "Foi o dia em que minha vida mudou." Djalma, o frentista, aproximou-se. "Aquele não é o cachorro da história? O que salvou você depois do acidente?" "O próprio", confirmou Antônio com orgulho. "Incrível como as coisas acontecem", filosofou Djalma. "Você sabe que desde que sua história se espalhou, mais de 10 cachorros abandonados foram adotados aqui no posto? Os motoristas chegam perguntando se temos algum vira-lata precisando de casa." "Sério?" Antônio sentiu uma onda de calor no peito ao ouvir isso. "Sim, senhor. Até criamos um pequeno abrigo temporário nos fundos, com a ajuda de uma ONG da cidade." Seu cachorro virou inspiração. Naquela noite, enquanto dirigia sob um céu estrelado, com o Herói dormindo tranquilamente no banco ao lado, Antônio refletiu sobre os estranhos caminhos do destino. Como um encontro casual havia desencadeado não apenas a transformação de sua própria vida, da solidão para a companhia, da apatia para o propósito, mas também criado ondas que afetavam outras vidas, humanas e caninas. Teresa teria aprovado, pensou, sorrindo para si mesmo. Ela sempre dizia que o verdadeiro propósito da vida era encontrar formas de iluminar a escuridão para os outros. Olhando para Herói, que agora abria os olhos sonolentamente, como se sentisse o olhar de seu dono, Antônio sentiu uma certeza profunda. Às vezes, os anjos apareciam na forma de filhotes abandonados à beira da estrada. Às vezes, ao tentar salvar outro ser, descobrimos que somos nós que estamos sendo salvos. Essa história tocou sua alma? Compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como essa.